quando eu vou comprar um smartphone que me custe 500 euros, que seja, eu tenho o valor para comprar aquele smartphone, não tenho dinheiro sequer para comprar mais uma capa. Claro. Quer dizer, quando me falam do seguro, eu nem quero ouvir falar de seguro coisa nenhuma, não é? E quando me dizem, pode quebrar, quer dizer, ainda sai daquela loja a pensar que está-me Quer dizer, estou a gastar 500 euros aqui para comprar um ainda me está a equipamento. desejar que isto quebre, não é? Mas efetivamente nós sabemos que nós deixamos aquilo cair ao chão e depois vamos ter de pagar 200 euros em arranjo ou muito mais. Portanto, há efetivamente essa necessidade. E nós, em termos do nosso seguro de equipamentos, ele pode ser contratado até 6 meses após a compra, o que é uma grande vantagem. Em termos da extensão... Ou seja, não pode ser logo... Não tem de ser imediatamente. E não pode ser antes de acabar a garantia. Não. Pode ser, portanto, o seguro do equipamento, do gadget em si, pode ser feito até 6 meses após a compra do equipamento. O que já é aqui um faz intervalo sentido, bastante... né? As empresas seguradoras também precisam... Também precisam de ter aqui alguma proteção. Bem-vindos a mais um Bitoque, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, a nossa convidada de hoje... A nossa convidada de hoje é a Romana. É uma empreendedora portuguesa e cidadã do mundo. Formou-se em Toulouse, na área médica, em 2004 e abraça posteriormente uma carreira de negócios, onde fundou e geriu várias empresas de sucesso em Portugal e Angola. Certo? É verdade. Com mais de 15 anos de experiência em mercados emergentes, desde a distribuição até ao business intelligence, teve sempre como foco o consumidor. Também é verdade. Romana, porquê esta paixão pelo consumidor? A paixão pelo consumidor, a paixão pelas pessoas. As pessoas fazem parte de tudo, fazem parte de nós, não é? Portanto, a ligação aqui à área da saúde leva-me às pessoas. Portanto, acaba por estar aqui uma veia muito, muito estreita. É que tu tens um foco mesmo muito grande no consumidor. Para ti, tu gostas de fazer marcas que são diretas para o consumidor. Portanto, diretas B2C, para os consumidores. B2C. B2C. B2B não é contigo. O B2B também é. O B2B é, aliás, tanto as minhas marcas acabam por ter sempre uma componente B2B. Pois que eu sei que aqui Warranty vai buscar coisas ao B2B. Vai buscar ao B2B, É aliás. B2B2C, não é? É B2B2C, aliás. E é difícil fazermos algo que só tem uma direção. A conexão entre os vários lados é que depois, no fundo, vai trazer aqui o sucesso e a dificuldade também, porque é necessário criar parcerias entre os lados e que também é uma grande dificuldade, mas sem dúvida que o consumidor, no fundo, é o que dá voz às nossas marcas, não é? Não é verdade. Mas antes disso, vamos voltar lá, certamente, e vamos abordar esse tema mais a fundo. Porque a área médica, como é que tu... Porquê é que foi essa opção de ir para a área da saúde? Assim, eu nunca, desde nova, nunca tive uma forma muito direcionada, quero ser ou quero fazer, nunca tive. Sempre trabalhei desde muito nova, nos negócios dos meus pais. Eles tinham uma cadeia de supermercados na altura, portanto, desde os 6 anos de idade que me lembro de estar a trabalhar. E enquanto os meus colegas estavam de férias de verão, lembro de mim e do meu irmão estarmos a trabalhar, portanto, afincadamente. Isto desde arrumarmos prateleiras, a fazermos recepção de mercadoria, a fazermos caixa e, na altura, fazermos registro de mercadorias, portanto, estarmos no caixa não significava estarmos a passar os produtos, significava termos o preço dos produtos gravados mentalmente e a passar produto a produto. Portanto, tudo isto fez parte sempre do meu percurso, de uma forma normal, o trabalho, e sempre vimos o facto de ajudarmos os negócios dos nossos pais também de uma forma muito, muito natural. Quando vimos o nosso irmão mais novo a surgir, pensámos um para o outro, vamos protegê-lo, de forma a ele não estar submetido a isto, portanto, a ele ter uma vida mais normal. E hoje olhamos para isso e dizemos que foi um erro, porque ele não tem a fome do negócio que nós temos, não é? Tanto que neste momento nós somos os 2 sócios e fundadores de tudo aquilo que criámos e que fomos criando ao longo destes últimos anos.
e o mais novo afastou-se um bocadinho disso. Depois temos 3 irmãs emprestadas, que são primas irmãs, porque a minha tia faleceu quando elas eram muito pequeninas e ficaram connosco. E também elas, pensámos, também vamos protegê-las dessa vida de trabalho. O que honestamente também creio que foi um erro, porque também não têm essa fome. E quando pensamos, ou quando lhes dizemos, então mas vamos, integrem, venham trabalhar connosco, dizem trabalhar convosco e estar sem fins de semana, ou estar a trabalhar 20 horas por dia, ou estarmos a falar disto e vocês estarem a falar trabalho nem pensar. Portanto... Isso é muito engraçado. Tu achas que essa experiência inicial foi o que moldou esse pensamento em cada um de vocês, não é? Porque claramente estás a dizer, pelo facto de não o terem puxado para isso, ele acabou por seguir, se calhar, um caminho mais... Honestamente, eu acho que a proteção que nós damos em termos de educação molda sem dúvida as pessoas. Claro que não é um fator decisor, portanto isso depois vai depender de uma série de fatores, mas é sem dúvida a fome de nós queremos fazer, a fome de nós queremos construir, a fome de nós queremos ter, vem muito aí e vem muito do historial, não é? Portanto, nós vimos de uma família humilde. Portanto, não era normal nós termos férias todos os anos. Porque sim, porque não era normal, porque não tínhamos capacidade financeira para o fazer. Não era normal nós termos um carro XYZ, porque tínhamos um carro a dividir por todos. Portanto, lembro-me quando tinha 18 anos. Provavelmente tinham mais carrinhas. Sim, tínhamos, e quando eu tirei a carta de condução, lembro-me de estar a dividir ou partilhar o carro, eu, com o meu irmão e os meus pais, portanto, 4 pessoas a partilhar o carro. E tudo funcionava, não é? Não deixou de funcionar por isso. Portanto, e mesmo naquela altura, ansiávamos e dizíamos um para o outro, vamos trabalhar em conjunto para comprar um novo carro, para podermos criar aqui mais estabilidade e podermos ter aqui, no fundo, podemos todos respirar de uma forma diferente. A forma como eu educo os meus filhos hoje em dia, claro que eu lhes quero dar tudo que possa. É isso, eu queria te questionar como é que tu vais fazer então como com os é teus que eu filhos? faço? Tenho 2 filhos, têm 11 e 13, aliás ela vai fazer agora 12, e eu tiro-lhes muita coisa. E eles têm de conquistar aquilo que querem. Têm uma mesada para lhes que dar têm a de gerir, fome, não é? têm de gerir a mesada, têm de arranjar formas para, no fundo, comprarem isto ou aquilo que eles querem, que são luxos, porque eles não precisam, porque não é necessidade. E nitidamente também existe uma diferença naquilo que eles alcançam e naquilo que os colegas da idade deles, os amigos da idade deles alcançam, e que veem, mas isso é um disparate, porque é que tu tens de fazer isso? E eles dizem, pois, tenho de fazer isso porque eu quero. Portanto, vão incutindo aqui o espírito de trabalho, não é? Sim, na verdade tu Para passaste, conquistar. estavas a dizer, no teu caso foi uma questão de necessidade, aliás era uma realidade, Era uma realidade. mas já agora com o caso dos teus filhos já é mesmo porque tu queres. É. Queres incutir isso porque sentes que isso os vai preparar para a vida e para estarem mais prontos a serem flexíveis, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui a 20, Nós não 30 anos. sabemos. Aliás, a vida tem altos, tem baixos, nós não sabemos onde é que vamos estar amanhã, e temos de estar preparados para tudo. Aliás, a Covid é o melhor exemplo que nós temos, não é? Em termos de situação que aconteceu, é a mais simétrica e assimétrica de todas. Simétrica porque, enfim, aconteceu em todo o mundo, assimétrica porque, em termos económicos, aqueles que estão numa situação mais favorável conseguem ter condições melhores e os outros que têm uma condição económica menos favorável, enfim, estão a sofrer o que estão a sofrer. Mas, nitidamente, temos de estar preparados para conseguir resolver as coisas, não é? E isto, as pessoas não conseguem resolver algo no momento só porque sim. Têm de estar preparadas para isso e têm de ser treinadas para isso. Isto é tudo um músculo, não é? Temos de nos preparar, temos de ir exercitando Romano, essa capacidade. Diz-me uma coisa, a tua opção por ir para a área da saúde inicialmente, se calhar foi mais um toque da tua ambição do que propriamente da tua vocação, é isso? Não digo assim, eu tinha Será notas que foi estabilidade? Estavas a procurar de estabilidade? Não sei, eu tinha notas brilhantes, aliás, no primeiro ano logo no primeiro ano, juntei-me a uma equipa de investigação. No segundo ano nós fomos para Taormina e lembro-me da faculdade estar constantemente à procura de um prémio na área das doenças metabólicas,
que não alcançavam há imensos anos. Eu disse, então, mas vamos embora, vamos tentar, não é? Portanto, e fizemos um estudo, tínhamos uma boa amostra e ganhámos o prémio, portanto, e quando voltámos, toda a gente, então, mas foi aquela miúda que ganhou, então bora trá-la para a equipa, vamos lá buscar mais prémios. Portanto, a vocação também estava lá. Agora, o facto de eu depois me ter casado e ter ido para Angola, mesmo assim ter continuado na área de investigação médica, mas ao mesmo tempo, em 2004, haver tantos negócios em Angola com tantas possibilidades, acabou por me deixar ali um bocadinho o bichinho sobrepôs. Sem dúvida que sim. E acabei por ter de fazer uma escolha e o mundo dos negócios foi o escolhido. E essa escolha, qual foi o catalisador? Portanto, havia um ecossistema de vários negócios que estavas a ver que estavam a aparecer. Já tinhas isso de trás, que vinha de trás dos teus pais, mas o que foi exatamente o catalisador que disse, vou deixar a investigação, quero construir qualquer coisa? Exatamente. Tens alguma coisa assim que te... Quero construir. Eu lembro-me que em 2003, quando eu tomei essa decisão, portanto, quando me casei, em 2003 ninguém ia para Angola. Quando eu comuniquei isto a pessoas amigas, conhecidas, até a professores mais chegados, disseram, tu és louca, estás a destruir uma carreira de sucesso para ir para Angola, não é? Porquê? Qual é a necessidade? E eu dizia, não, quer dizer, eu tenho tudo pela frente para ir buscar muito mais, não é? Portanto, o que eu vejo, mesmo nos desafios onde me meto, é sempre muito mais que eu vou. O que eu vejo é mais possibilidades e não que estou a fechar portas. Nem mais. Agora, só aqui um ponto que em relação à educação que eu dou aos meus filhos, quando eu lhes peço para conquistarem alguma coisa, para que eles possam realmente ter aquilo que querem, não deixo de lhes explicar porque é que eles têm de fazer aquilo. E dou-lhes exemplos claros. Por exemplo, dá-nos um exemplo a nós. Portanto, ainda ontem à noite falávamos sobre isso e eu dizia-lhes... eles ontem tiveram uma consulta no dentista, portanto falaram como é que tinha sido a consulta, não foram comigo, portanto foram com a minha mãe, foram com o primo. Portanto, eu cheguei à hora de jantar, portanto foi a hora em que estivemos juntos e a conversar sobre tudo, e eles diziam-me que tinham recebido, eles estudam no colégio americano, que tinham recebido os resultados de determinados exames que tinham feito e que foram muito bons. Eu disse, parabéns e tal, pronto, e acabei a conversa por ali. Eles disseram, mas é estranho porque tu não ficas feliz com os nossos resultados. E eu disse-lhes, então, mas quanto é que nós falámos para que esses resultados fossem alcançados? Tu nunca nos pediste para termos estas notas, não é? Tu foste-nos ensinando que tínhamos de trabalhar mas nunca nos disseste, eu quero que tenhas master de tudo. Eu disse, exatamente, eu não quero que vocês tenham master de tudo, eu quero que vocês façam conexão entre uma coisa e outra. E eu quero é que vocês tenham bases para depois conquistarem as coisas. Portanto, essa nota para mim tem muito valor, claro que sim, porque eu sei que vocês se esforçaram. Não é um objetivo em si mesmo. Não é só esse o objetivo. O objetivo é, daqui a pouco, falarmos sobre qualquer coisa e vocês irem buscar esse tema e fazerem essa relação. Isso sim. E eu vou pôr um grande sorriso e vou-vos abraçar e dizer, grandes filhos que eu tenho. Sim, não confundir o objetivo com o meio para alcançar, não é? Nem mais. Porque não basta ter boas notas, não basta eu ter só o rendimento. Portanto, é a conjugação daquilo que nós fazemos, não é? E percebermos o que é que, enfim, na verdade, qual é que é o nosso propósito no meio disto tudo. Sim, porque o que conta, de facto, é o caminho. É. Não é? É, sem dúvida que sim. Sim, na verdade nós vamos todos morrer, não é? Vamos todos morrer e é uma das coisas que eu também falo com eles e falo com as pessoas que amo sobre a morte, não é? Porque, quer dizer, amanhã não sei, ou hoje, não sabemos o que é que nos acontece e temos de estar preparados para isso, por mais que nos custe. Muitas vezes falamos sobre isso, portanto, amanhã, se a mamãe não acordar ou se um de vocês não acordar, como é que vai ser? Não é? Portanto, são conversas muito duras, mas que... Normalmente a nossa sociedade não está preparada para isso. Não, também são coisas, são tabus, não é? Não se fala sobre isso. Mas que é importante reforçar, até para que, quando isso acontecer,
que eu espero que seja daqui a muitos anos para eu poder vê-los crescer, eles também estejam preparados e saibam aquilo que eu, no fundo, ambiciono para eles e possam ter aqui alguns guidelines. Até porque nós em casa tivemos essa experiência, não é? E foi muito marcante. Eu era muito próxima da minha tia que faleceu, na altura tinha 18 anos, e custou-me muito, foi como perder uma segunda mãe. E custou muito ver aquela situação, portanto, custou muito ver as minhas primas, irmãs, muito pequeninas, portanto, a mais nova tinha 6 anos, a ficar sem mãe, embora soubesse que tinham todo o suporte que iam ter connosco em termos de família, mas é uma mãe, claro. e são momentos muito, muito gostosos. Por falar em tabu, já agora estamos a falar do tabu da morte, também é um tabu que eu gostava de abordar contigo, que é o tabu do falhanço. Certo. Que eu sei que és uma defensora de que em Portugal não se fala, não sei se em Portugal ou em geral, não se fala o suficiente de falhar, não é? Deduzo que isso também seja uma coisa que tu queiras incutir aos teus filhos, do falhanço. Pior do que isso, Tosh. Muitas vezes o falhanço é um motivo para apontar o dedo. Exatamente. Não é? Que ainda é pior, não é? Ou seja, quando se fala é para dizer mas tu falhaste, mas tu fizeste aquilo, tu deixaste aqueles problemas para trás, não conseguiste resolver, e pessoas sem salário, ou dívidas, ou não sei o quê, não é? E isso é verdade, mas depois, ao mesmo tempo, especialmente na comunidade empreendedora, fala fail fast, falhar é importante, toda a gente está a dizer, fala em falhar, mas bullshit. Eu abro um jornal... Mas é bullshit. É bullshit, porque eu abro um jornal e não vejo lá falhanço nenhum, é só sucessos. Estes angariaram aquela ronda, estes venderam aquela empresa, estes lançaram aquele produto. Não há, olha, estes falharam redondamente e está aqui um gajo que quer falar sobre isso e sobre o que aprendeu sobre isso. Assim, nós temos as smart words todas, temos as expressões todas do fail fast e por aí em diante, mas não temos ninguém para as relatar. Não damos palco a essas pessoas para falarem sobre isso. E, na verdade, quem já falhou tem muito mais experiência e já sofreu na pele para que na próxima vez não falhe. É tão simples quanto isto. Ou que pelo menos falhe menos. Ou que falhe menos, ou que falhe de uma forma muito mais eficaz, ou de uma forma muito mais rápida e que se adapte e que seja ágil. E cria outro problema adicional, que é as pessoas falharam, se não falam sobre isso, mais pessoas vão falhar nos mesmos erros. Vão falhar nos mesmos erros, não é? Nós estamos a criar, temos um ecossistema de startups brilhante, temos um palco para o mundo brilhante, tivemos aqui vários componentes que construíram isso a nível político, a nível económico, enfim, a vários níveis. Agora, a verdade é que a mensagem não passa para lá e pecamos aqui muito por não dar palco em termos de comunicação a essa mensagem. E o que é que acaba por acontecer? Cada um acaba por criar o seu próprio canal de comunicação e acaba por falar das coisas à sua maneira, ou não, porque também se fecha e isso também acaba por não dar valência nenhuma àquilo que é a comunicação, àquilo que é o marketing, ou aquilo que quer que seja, e fecha o seu negócio naquilo que é o seu negócio e nós acabamos por não saber o que é que aconteceu. Tu achas que é mesmo uma questão de palco ou é uma questão já cultural em que as pessoas não querem falar sobre isso? As pessoas, normalmente nós, em Portugal, somos muito fechados em tudo, não é? em todos os aspectos. Gostamos muito de falar daquilo que aconteceu ao outro, gostamos muito de referir que quem foi para São Francisco ou foi para aqui, para lá, conseguiu e que alcançou. Mas aquilo que acontece em Portugal não gostamos de referir. Aquilo que nos aconteceu a nós não gostamos de fazer referência. Mas tem de ser feita a referência, porque é o mercado português. E é esse mercado português que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 18, 24 meses, vai ser a capa do jornal, vai ser o título que vai vender aquela publicação. Existe uma crise gigantesca no meio dos mídias e essa crise tem de ser resolvida, de alguma forma. E de que forma é que essa crise vai ser resolvida? Com a inovação. Não é? Portanto, a inovação é a base da sustentabilidade de todas as empresas, de todas as verticais. Mas aliada a essa inovação está exatamente a história das startups, está a história do que é que as empresas estão a fazer, independentemente do seu tamanho, independentemente da sua dimensão. Eu não posso ter uma publicação, ou quem faz parte dela, querer ter mais palco do que aquela pessoa ou daquela empresa que está a contar a sua história.
muito pelo contrário. O meu trabalho é dar palco, é dar voz àquele quem eu estou a entrevistar, a quem é que eu estou a fazer uma relatar. crítica À realidade, no fundo, porque eles... Não, Atenção é que- que neste momento até com esta situação toda que nós passámos recentemente, em termos da pandemia, etc., houve muita acusação, de facto, a vários órgãos de comunicação e a pivôs, televisões sobretudo, não é? Em que eles não dão tempo de antena aos entrevistados e querem ser eles, efetivamente, as estrelas do momento. Zé, honestamente, eu acho que eu passo a ser a estrela quando eu faço bem o meu trabalho. Portanto, o meu trabalho como estrela nunca vai ser posto em causa, muito pelo contrário, quando eu dou voz a alguém. Eu, por moderar um debate, não vou ter um trabalho ou vou ter menos visibilidade do que aqueles que são os speakers, não é? Porque, no fundo, eu estou a fazer um trabalho de alinhamento em todos aqueles speakers. E eu fiz um trabalho, e toda a gente sabe, que eu fiz sempre um trabalho anterior àquele que é público. Portanto, quando isso acontece, há aqui claramente um problema de ego e tem de ser resolvido rapidamente. Agora, a Keep Warranty, especificamente, nós só temos a agradecer aos mídia em Portugal, porque desde o primeiro momento abraçaram a Keep Warranty com unhas e dentes, não só pela simplicidade da ideia, não só pelo fato de fazermos as coisas, por fazermos acontecer, enfim, por termos sido multipremiados, por crescermos, etc. Agora, nós queremos alcançar mais. Portanto, e é preciso continuar a dar palco a essa Keep Warranty, para nós continuarmos a fazer mais, para que nós também possamos ser uma referência daqui a 1 ano, a 24 meses, a 3 anos e por aí em diante. Já que estamos a falar da Keep Warranty, diz de forma muito resumida o que é. Não, antes eu gostava que a Romana contasse como é que apareceu como é que a chegou lá? ideia, que é uma história engraçada. É uma história engraçada. A Keep Warranty surgiu numa situação familiar. Aos domingos nós fazemos um almoço de família, sempre em casa dos meus pais. É uma mesa cheia, como podem calcular. Uma mesa portuguesa, com certeza. É uma mesa portuguesa, com certeza, sim. Em que, a partir das 9 da manhã, já está o meu pai a telefonar e a minha mãe a telefonar a perguntar quando é que vocês chegam. Ou quando não é, já dormimos lá de véspera. E já foram ao mercado comprar o peixe ou a carne. E já fomos comprar e porque não é suficiente e porque, enfim, porque os meus filhos Não te esqueças de estão cá. trazer as couves. E não te esqueças disto e não te esqueças daquilo. E porque os meus filhos estão cá e eu tenho de fazer aquilo. E eu digo sempre à minha mãe, oh, mamãe, isto é demasiada comida, ninguém vai comer isto tudo. E ela diz, não sejas assim, porque estão cá os meus filhos, eu quero fazer aquilo que eles gostam. E depois existe aqui um fator importante, que é o facto de nós termos negócios em Angola, portanto nem sempre estamos cá todos, portanto quando estamos cá todos então há aqui um sabor especial. Portanto, e aqui por onde surgiu depois de um desses almoços, onde nós fazemos competições de PlayStation com os miúdos. Somos afincados jogadores de PlayStation e naquele dia a PlayStation não ligou. Era uma PlayStation relativamente nova. A primeira reação foi precisamente dos miúdos, que nos disseram: vocês estão com medo de perder, vocês adultos, porque era uma competição adultos contra os miúdos, vocês estão com medo de perder connosco. E entre nós adultos era onde é que está a fatura, onde é que está a garantia, com que cartão é que nós compramos isto, e ninguém sabia, não é? Portanto, andámos lá entre gavetas e pastas e papéis e coisas do género e ninguém sabia de nada. Como tínhamos comprado a consola há pouquíssimo tempo, pegámos na consola debaixo do braço e lá fomos nós ao local de compra, ao serviço ao cliente, e dissemos: portanto, comprámos isto há X meses, portanto tinha sido há menos de 6 meses, está aqui o cartão cliente, portanto resolvam. E a questão que tivemos do outro lado foi: onde é que está a fatura? É que nós dissemos: não temos fatura, mas está aqui o cartão. Pois, sem fatura não podemos fazer nada, é domingo, portanto durante a semana podemos avaliar e etc. Quer dizer, e entre termos crianças em casa à espera para fazermos uma competição, que é uma tradição familiar, e um serviço ao cliente que só Deus sabe o que é que isso quer dizer, acabámos por comprar uma consola nova e gastar, enfim, na altura era perto de 400 euros.
E no caminho de volta para casa, portanto, estava eu com o Maomed, o meu irmão mais velho, naqueles envelopes que temos no carro, começámos a falar, portanto, quer dizer, pá, não há nada que guarde faturas, isto acontece sempre, as máquinas avariam exatamente um dia, uma semana depois da garantia expirar, portanto, pá, em termos tecnológicos não há nada que nos facilite aqui a vida. Então, e se criássemos aqui uma ferramenta que o fizesse? Rapidamente andei à procura e realmente não encontrei nada e comecei a desenhar aquilo que podia ser a Keep Warranty, nesse tal envelope. Portanto, o caminho da loja à casa não era muito longo, mas ficou logo ali um registro daquilo que seria uma Keep Warranty. Isto foi em maio, e a verdade é que em novembro a Keep Warranty já estava na rua. Portanto, participámos logo no primeiro Web Summit, e à altura... Onde ganharam um prémio da ideia mais inovadora? A ideia mais inovadora, exatamente. Portanto, aliás, os mídias portugueses deram-nos o palco todo que nós queríamos e mais algum. Toda a gente se conectou com esse problema. Toda a gente se conectou, sim. Toda a gente parava no nosso stand, um daqueles alfa super pequeninos, aquele metro quadrado, e olhava e dizia, eu tenho este problema, eu quero saber, e descarregavam a aplicação. E foi assim que fomos crescendo, tanto que fomos angariando muitos utilizadores de uma forma orgânica, sem investirmos nesse sentido, e fomos percebendo que, para além de guardarem as faturas daquilo que as pessoas compravam, efetivamente guardavam muito mais documentos. As apólices de seguro são um desses documentos, e foi aí que nós fizemos o salto para a venda de seguros através da aplicação. Até porque existe aqui um gap grande na indústria seguradora que precisa efetivamente de se inovar, enfim, de se renovar, e a compra dos seguros na Keep Warranty é uma compra facilitada, digital, rápida. Eu contrato seguros e eu ativo o mesmo seguro, portanto, tudo de uma forma digital. Portanto, no fundo, vocês criaram uma plataforma onde eu posso fazer upload das faturas e das minhas garantias. Depois sei que têm alertas quando a garantia está a terminar. Eles dizem, olha, a garantia está a terminar, se calhar é melhor fazer já um seguro. Exato, já que a garantia terminou, daqui a 2 ou 3 semanas isto deve variar, não é? Também, sim, vai precisar de fazer. No fundo, os seguros estão normalmente associados a equipamentos que são neste momento, os que temos disponíveis na aplicação são associados a equipamentos, portanto são as extensões de garantia e são os seguros de gadgets. Estamos a lançar hoje uma versão que já contempla vários países europeus, portanto, além de Portugal, já contempla mais 8 países europeus. No entanto, muito brevemente, vamos ter seguros também de vida e outros de não-vida que já saem deste foco dos equipamentos. Sim, embora mesmo assim o foco dos equipamentos é fantástico, porque muitas vezes quando a gente vai comparar o equipamento, temos uma garantia de X tempo, de 1 ano a 2 anos, e querem-nos vender logo a extensão do seguro por mais 2 ou 3, não é? Certo. Não é o momento certo para fazê-lo. Não é o momento certo porque, Zé, e dou o exemplo de comprar um smartphone. Quando eu vou comprar um smartphone que me custe 500 euros, que seja, eu tenho o valor para comprar aquele smartphone, não tenho dinheiro sequer para comprar mais uma capa. Claro, claro. Quer dizer, quando me falam do seguro, eu nem quero ouvir falar do seguro coisa nenhuma, não é? E quando me dizem, pode quebrar, quer dizer, ainda sai daquela loja a pensar que está-me a desejar... Quer dizer, estou a gastar 500 euros aqui para comprar um equipamento. Ainda me está a desejar que isto quebre, não é? Mas efetivamente nós sabemos que nós deixamos aquilo cair ao chão e depois vamos ter de pagar 200 euros em arranjo ou muito mais. Portanto, há efetivamente essa necessidade. E nós... Em termos do nosso seguro de equipamentos, ele pode ser contratado até 6 meses após a compra, o que é uma grande vantagem. Em termos da extensão... Ou seja, não pode ser logo... Não tem de ser imediatamente. E não pode ser antes de acabar a garantia. Não. Pode ser, portanto, o seguro do equipamento, do gadget em si, pode ser feito até 6 meses após a compra do equipamento. O que já é aqui um faz intervalo sentido, bastante... né? As empresas seguradoras também precisam de ter aqui alguma proteção. Exatamente. Em termos de equipamentos, portanto, máquinas, hi-fis e por aí em diante, estamos a falar de eu poder fazer uma extensão da própria garantia até 21 meses após a compra do equipamento em si. Portanto, normalmente a garantia europeia cobra até aos 24 meses e eu até aos 21 meses posso fazer uma extensão daquela garantia, o que também é ótimo. Sim, portanto, já é bastante significativo.
Estamos a falar Portanto, em termos de quase serviço, 2 anos após comprar. em termos de serviço, mais customer-centric que isto. Eu não sei se os equipamentos aguentam tanto tempo hoje em dia. Não, eles aguentam aguenta. os 24 aos 25 é que haveriam. Exatamente, aos 24, aquele mês, exatamente, acho que aquele mês dos 24 aos 25 é o crítico. Sobretudo quando a gente começa a pensar em comprar outro, então aquele avaria Sim, mesmo. sim, isso, É uma coisa existe incrível. uma coisa inacreditável. Acho que Parece- é uma memória. Eles sentem, eles sabem quando a gente quer substituí-los, pá, aí é pimba. Isso é o poder da mente. Pá, seguramente tem que haver um estudo sobre isso, porque isso é um fenómeno inacreditável. Não, mas isso, quer dizer, os equipamentos estão preparados para durar em determinadas horas de trabalho. Portanto, obviamente, quando a fábrica produz um equipamento, há uma série de estudos por trás. Sim, mas também tem a ver com, Eles não custam- com a realidade do capitalismo, da forma como nós vivemos o mercado Também. hoje em dia. Claro. Já viste se houvesse equipamentos que durassem para sempre? Eles iam todos à falência, não é? Que por acaso tens uma história engraçada disso, que, por exemplo, em Cuba, eu sei que neste preciso momento ainda há frigoríficos que foram fabricados na União Soviética. Ok? Portanto, são frigoríficos super antigos, só que foram fabricados numa altura em que era um país que o que queria era, quem produzia era o Estado, né? E o Estado queria era que aquilo durasse mais tempo, Obviamente. porque senão ia gastar mais dinheiro. E eu sei que em 2010, por volta desse ano, eles fizeram um acordo com o governo chinês para importar frigoríficos chineses. Epá, e a maior parte deles estão a avariar e os soviéticos continuam lá. Portanto, claramente existe aqui uma mudança no paradigma de manufacturing das próprias marcas. Não é? Sim, mas o Cuba é um caso especial, não é? Eles ainda têm os carros dos anos 50. Certo, Sim. mas também a Foi União uma exceção. Soviética já foi há um tempinho. Não é? Também foi. Agora, quais é que são as marcas do futuro? Quais é que são as seguradoras do futuro? Quem é que vai cá estar daqui a 2, 5, 10 anos? Quem for flexível, não é? Quem estiver ao lado do consumidor, não é? E quem estiver ao lado de quem se customiza, de quem personaliza, Quem dá o que o cliente quer. nem mais. Portanto, eu estar a ter de comprar uma PlayStation nova só porque sim, e porque não me dou ao trabalho de ver aquilo que o cliente comprou, porque estava lá, efetivamente, no cartão cliente, é triste. Não é? Mas é aquilo que nós temos em... Sim, em termos de experiência para o consumidor é horrível. Vocês sabem que eu comprei isto aqui. Sim, mas e o próprio cartão cliente de uma marca também não resolve, porque eu, como consumidora, por acaso havia lá aquele cartão cliente, mas eu, como consumidora, também não quero ter um cartão cliente A, B, C, D, quer dizer, Sim. não quero. Quero ter um sítio que agregue essa informação toda. E enquanto as nossas marcas também não entenderem que têm de trabalhar em conjunto e só ganham quando estão a trabalhar com uma plataforma como uma Keep Warranty, que tem um ponto de contato muito mais direto com o consumidor, as coisas também não mudam e o consumidor acaba por... Não é que deixe de ir às marcas, continua a ir às marcas, mas também continua a utilizar uma Keep Warranty. Mas estás a ver, a Keep Warranty aqui é um exemplo interessante em como explora a ineficiência do mercado. Não é? Ou seja, tu conseguiste identificar, tu e o teu irmão identificaram uma oportunidade interessante, portanto um problema. Isso acontece muitas vezes com ideias de startups, que é as pessoas identificam um problema e em vez de ficarem de braços cruzados, não é? E porque têm esse espírito, vão à procura da solução e implementam a solução. E ao implementarem a solução, portanto, já tiveram a oportunidade de explorar essa falha de mercado, não é? Certo, E depois estão a dar uma solução que está a transformar o próprio mercado. verdade. Porque altera a experiência do consumidor, não é? Alterando a experiência do consumidor, obriga a marca a ir atrás, não é? E a própria marca tem que se transformar e começar a dar uma resposta completamente diferente. Agora, Zé, Usando a startup ou mesmo competindo já com a startup. Exato. mas assim, mas se eu tenho uma startup que tem uma solução chave na mão, que já se adaptou àquilo que o mercado quer, eu compro aquilo que a startup tem. Não, eu alio-me àquilo que a startup tem. É muito mais eficiente. Nem mais, aliás. Nós, dentro de casa, procuramos aquilo que o mercado, em termos de novas startups, novas ideias, são feitas para adaptar aquilo que está a ser feito, não é? Criarmos sinergias dentro daquilo que está a ser feito, porque vou demorar sempre muito mais tempo a ser eu a desenvolver. E não há mal nenhum em criarmos parcerias neste sentido. E não é preciso ser muito esperto para eu dizer há aqui um negócio, um modelo de negócio brilhante por trás de uma Keep Warranty. Claro que há. Agora, eu baixar o meu ego e dizer, ok, vou criar aqui uma parceria com...
aí já é outra história. Sim, mas é uma prova de inteligência. Aliás, nós tivemos aqui um Bitalk em que explorámos muito essa ideia de usar tecnologia e startups que já existem, não é? Para inovar noutros negócios. Ou seja, eu posso ter um negócio completamente diferente, ter um modelo de negócio Também. É completamente inovação diferente, incremental. Também, não é? também. Epá, eu vou buscar aquilo que já existe, startups que já existem, para resolver um problema completamente diferente, que quando elas criaram quando essas startups foram criadas, nunca pensaram nessas soluções. Nem mais. Não é? Sim, Portanto, sem dúvida. Aliás, eu faço imensa mentoria e é muito solicitado muitas vezes que faço a mentoria, projetos que já estão a começar, outros que já estão em fases mais avançadas. E muitas vezes existe uma adaptação porque vemos aqui fits de mercado diferentes, que são mais rápidos de concretizar. O importante é exatamente fazer, não é? Portanto, pormos na rua e termos resultados. Portanto, aqui muito o que é interessante. importante é seguirmos. É, sem dúvida. Olha, e se calhar mudando um bocadinho de tema, eu sei que tu és madrinha da Associação Filantrópica para apoiar as mulheres em África. Sim, o Grupo da Mulher Africana, o GMA. Eu Sim. gostava também de abordar este tema aqui. Nunca falámos muito sobre empreendedorismo, negócios em África. Como é que tu vês essa realidade? Eu não conheço e gostaria de conhecer um bocadinho melhor. São experiências muito ricas. Portanto, eu fui para Angola há muitos anos atrás, não é? Portanto, há bocadinho o Zé referiu ali 15 anos de mercados emergentes, já são mais agora. A verdade é que o mercado africano é um mercado muito especial. As pessoas em África são pessoas muito especiais, sobretudo na forma como elas se relacionam. Têm um contato muito familiar. Eu quando fui para Angola, fui para Angola com o meu ex-marido, e depois mais tarde o meu irmão também lá estava. E não tinha mais ninguém. Portanto, mas tive imensas pessoas que me abriram a porta das suas casas e que se transformaram em tias, em tios. E verdadeiramente tenho uma família daquele lado do Atlântico. Portanto, e isto cria realmente aqui uma ligação muito forte com as pessoas. Essa relação familiar é uma coisa, depois a relação com as pessoas e com aquilo que é a necessidade que existe é outra. Não é? Portanto, nós, em termos de riqueza humana, em termos daquilo que nós crescemos com pessoas, não há explicação, portanto são outros níveis, e eu sempre tive este cuidado de ajudar dentro daquilo que nós podemos fazer e não temos de o publicitar. Acho que é o pior que nós podemos fazer, é publicitar aquilo que nós ajudamos, porque o outro lado nunca está confortável. E quando fui convidada para amadrinhar o Grupo da Mulher Africana, fiquei muito feliz, porque se nós, sobretudo, vamos onde as mulheres estão, e a mulher em África tem um papel muito importante na sociedade, portanto é ela que, enfim, sustenta a família, é ela que sustenta os filhos, trata da educação, e são mulheres a quem nós ensinamos várias formas de elas incrementarem aquilo que é, no fundo, a sua base financeira. E ensinámos-lhe, enfim, desde técnicas de costura, técnicas de, enfim, de passarem a vender aquilo que elas confeccionam, desde parte alimentar, de revenderem produtos que possam comprar em armazéns e por aí em diante. Portanto, demos-lhes as ferramentas que elas precisavam, desde criarmos pequenas cozinhas, criarmos pequenos ateliês de costura, que, atenção, Tocha, muitas vezes não custam muito dinheiro. Aqui a questão não é o dinheiro, aqui a questão é o tempo e como é que nós aplicamos esse tempo junto das pessoas e entendemos que problemas é que elas têm. E é muito, em termos de resultado, obviamente ficamos muito felizes. Porquê? Porque vemos os resultados, portanto, elas realmente aplicam aquilo que nós ensinamos e têm resultados, não é? Portanto, melhoram significativamente aquelas que eram as vidas que tinham. Os filhos automaticamente também passam a ter aquilo que passa a ser uma educação melhor. O que estás a dizer é que o empreendedorismo feminino em África está sobretudo ligado à sobrevivência. Está muito ligado à sobrevivência, sempre, muito ligado à sobrevivência. Mas é mais forte do que o europeu?
por diferentes, portanto, são diferentes tipos de Porque a empreendedorismo. motivação é capaz de ser superior, ou Pois, seja, a a necessidade é motivação, maior. exato. A necessidade é muito grande. Nós, entretanto, há 1 ano e meio conseguimos criar um centro para acolher crianças que estavam, enfim, abandonadas na rua. Já temos 100 camas. Portanto, e temos crianças, portanto, 100 crianças que ficam connosco nesse centro, e temos cerca de 200 que têm o ensino primário garantido através do centro do GMA. Há empresas que nos ajudam, enfim, com as despesas base que existem no próprio centro, e temos conseguido fazer aqui um trabalho muito bom e significativo, portanto, enfim, com o apoio dessas empresas, muitas vezes com o próprio apoio dos próprios ministérios, do próprio governo, que também são sensíveis à causa. Portanto, quem estiver a ouvir e quiser ajudar a Romana Claro que sim. nesta Claro que missão, aqui fica a dica, não é? Claro que sim, claro que sim. Agradecemos. Olha, e como é que é o empreendedorismo em Portugal? Feminino. Feminino, o empreendedorismo em Portugal Porque nós, feminino... nós sentimos que é muito mais fraco do que, ou seja, há muito menos mulheres empreendedoras do que... Sim, fraco se calhar não será a palavra certa. Sim. Cuidado com as palavras que Sim, utilizas. sim, mas estou a dizer, há muito menos... Há menos. Há Atenção, muito menos atenção, mulheres Zé, empreendedoras. que vão pegar nessa palavra e vão-te enviar um e-mail e vão dizer que achas que as mulheres são fracas. Não é nada disso. Podem Acho que as turpar. mulheres, pelo contrário, acho que as mulheres são muito fortes e quando se dedicam nas suas atividades, obviamente, normalmente são muito mais fortes que os homens, não é? Não tenho dúvidas sobre isso. Mas em termos quantitativos, vimos de facto poucas founders, não é? Isso tem uma explicação? Tem uma explicação, eu acho. Claro que sim, tem uma explicação. É maior aversão a risco? Será? Eu acho que há aqui uma série de explicações que dão resposta a esse fato. É um facto que não temos. Ou se temos, não estão na disposição de se mostrarem. Porquê? Por uma questão cultural, por uma questão de tradições, por uma questão que é própria das mulheres, da sociedade. E há um problema próprio das mulheres, que é o facto... Enfim, antes desse problema, as mulheres, de uma forma geral, antes do problema, assim, um fato que é intrínseco a todas nós, as mulheres, enfim, desempenham uma série de papéis na sociedade. Normal. Desde serem mães, serem mulheres, serem esposas, serem filhas, serem irmãs, serem amigas, trabalharem ou não trabalharem, enfim, depois de cada uma dessas funções. E nessa diversidade de chapéus que nós usamos, queremos ser sempre perfeitas. E não sabemos conviver com a imperfeição. Não sabemos não fazer as coisas de uma forma imperfeita. E se eu hoje estou a passar a tarde com os meus filhos, estou a pensar porque é que eu não estou a dedicar o tempo ao trabalho. E se eu estou no trabalho, estou a martirizar, a pensar porque é que eu não estou com a minha família. E se estou a cozinhar, estou a pensar que quem devia estar a cozinhar era o meu marido. E se o meu marido está a cozinhar, estou a pensar grande normal porque ele não sabe fazer um bife sequer. Pronto. E esta é a realidade das mulheres. E este síndrome do impostor que as mulheres carregam, enquanto não sair das nossas costas, vamos continuar a ter este problema. Porque este síndrome do impostor, associado a esta questão cultural, a esta situação das tradições, das sociedades, enfim, da própria educação, levam a que nós não tenhamos mulheres que dão o passo. Porque não nos faltam ferramentas, não nos faltam capacidades. Aliás, era exatamente aquilo que dizias, não é? Portanto, são fortes, têm capacidades, são tão boas como. Isto não é uma competição entre mulheres e homens. As equipas mistas alcançam muito mais. É como o fato de eu dizer eu não quero uma equipa só de jovens, ou não quero uma equipa só madura, eu quero uma equipa mista, com pessoas que tenham muita experiência e os que tenham a garra de ir conquistar pela primeira vez. Porque aí é que está o valor. Portanto, e enquanto não despirmos este síndrome do impostor, o assunto não fica resolvido. E só o despimos quando o assumirmos. Mas lá está, a perfeição não faz com que as pessoas possam assumi-lo. Porque parece que eu estou a dizer, pois é verdade, então afinal quer dizer que eu tenho culpa. Então eu tenho de baixar, tenho de prostrar e valha-me Deus, não é?
Só que não há valha-me Deus nenhum, porque cada vez que eu assumo, estou pronta para ir para a frente. Portanto, falta esta capacidade de decisão e dizer, está bem, realmente, olha, realmente é bem visto. Então, olha, então o que é que eu posso fazer para melhorar? E aí sim, estou pronta para seguir. Depois da falha, depois da falha identificámos mais um problema, que é a imperfeição, não é? Ou seja, ou a perfeição. Certo. No fundo, nós temos que abordar a falha de uma forma natural e temos Sim. que assumir a imperfeição como algo absolutamente Algo natural. natural, sim, os homens vão desempenham um papel, dois papéis. Então, se nas tintas ficou perfeito ou não ficou perfeito. É isso que eu te ia dizer, é que os homens não estão preocupados Não com estão isso. minimamente de todo. preocupados. Querem lá saber se o outro achou, se ela achou. Fizeram, ponto final. E estão bem, e estão tranquilos. E enquanto eu estiver a criticar tudo e todos, as coisas não vão correr bem porque eu perco demasiado tempo, consumo-me a. Enquanto eu me consumir a, não consigo fazer mais nada. Depois existe aqui um problema, obviamente, de base, que é da educação, da própria cultura. Quer dizer, há 20, 30 anos atrás eu não tinha mulheres nas universidades que me permitam dizer que, quer dizer, agora vou ter um board de mulheres. Não tenho, não é? Portanto, há 10 anos atrás os boards eram todos de homens. Agora, quando eu convido um homem a assumir um novo board, em quem é que ele pensa? Ele pensa nos homens que estiveram a trabalhar com ele aqui e acolá. Normalmente não vai pensar numa mulher. Agora, eu não posso impor de maneira alguma, porque isso é injusto. E isso é contra a rentabilidade das empresas. E se nós o fizermos, vamos ter daqui a algum tempo, e não vai ser muito, um problema na rentabilidade das empresas e um problema económico, que é gravíssimo. De cotas. Que é o problema de cotas. Sim. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Portanto, a partir do momento em que eu digo estes três que aqui estão em cima da mesa, 1,5 têm de ser mulheres, independentemente Não deixa de ser uma abordagem discriminatória, não é? Claro que é discriminatória. Porque está a dizer, não, tu por ser mulher vais para aqui. Sim, Exatamente. é altamente discriminatória. É altamente discriminatória. Portanto, nós, mulheres, somos muito mais do que isso. Não é? Nós somos muito mais que isso. Nós não precisamos disso para... agora, obviamente Isso é muito semelhante ao problema racial também, não é? Também, não é? Portanto, e todos estes problemas existem agora, têm de ser bem resolvidos. E são resolvidos com todos a trabalhar em conjunto e para o mesmo lado. Não é obrigatoriamente eu colocar lá as pessoas. Porquê? Porque eu depois tenho um problema de rentabilidade final e faz com que as 100 pessoas que trabalham naquela empresa, se calhar 30%, 40% vão ser despedidas e vou ter, se calhar, 200 pessoas, que são os agregados familiares daquelas 40 que eu despedi, que vão ficar com uma mão à frente e uma mão atrás, não é? E o que é que vamos fazer com essa gente toda? Certo. É um problema. Vai ser um problema gravíssimo. Portanto, então, nós temos de colocar essas mulheres lá, sem dúvida, estão preparadas para o fazer. As mulheres em si, as que já têm um papel ativo nesses boards, na comunidade, enfim, empresarial, etc., têm de estar prontas a dar a mão às outras e não serem também más umas para as outras, porque, enfim, são más muitas vezes, na maior parte das vezes, em 80% dos casos são más, porque eu não vou deixar que ela suba, porque ela também é mulher e ainda vai roubar o lugar. Certo, e porque há o sentimento de que há um lugar limitado, este tem que ser meu e se deixa entrar mais. E a cultura das empresas, enfim, tem de mudar, portanto, e isto só muda com a educação que nós passamos às empresas. Portanto, eu tenho, a partir do momento em que eu digo a um board de uma empresa, atenção, que isto a mensagem que tem de ser implementada é esta, e eu tenho de formar as mulheres neste sentido. Eu tenho de criar programas neste sentido para que haja, e essas mulheres também têm de puxar pelas outras, e tem de haver aqui role models, mulheres, homens, mistos, que puxem por mais mulheres e que mostrem que estas equipas mistas é que realmente funcionam. É porque é muito importante para as empresas ter mulheres, porque as mulheres têm outro tipo de raciocínio. As equipas mistas é extraordinário. São mais criativas. Exatamente. Não é? Ou seja, as empresas, eu sei por experiência própria, não é? Portanto, quando tens efetivamente mulheres à frente da empresa, portanto, com capacidade de decisão, com poder de decisão, não é? São mais objetivas que os homens, normalmente, não é? São mais objetivas e mais criativas nas soluções. Portanto, acho que qualquer empresa tem a ganhar com isso. Não há claro que sim, nenhuma. eu acho que sim, todos nós temos a ganhar Nós das muitas empresas. vezes, mesmo em termos da nossa comunidade de startups, não é? Discutimos, faltam-nos mulheres, precisamos de mulheres na comunidade, não é? Claro que sim, faltam mulheres em todo lado.
Agora, mulheres com garra, assim, não baixem os ombros, não baixem as coisas assim. A primeira regra da vida, assim, somos lagostas, não é? Levantem-se e mostrem o que é que valem, qual é que é o vosso valor, qual é que é a vossa força. Agora, eu não posso ser boa a fazer tudo, isso não existe. E não tenho que ter medo de dizer eu não sei fazer A ou eu não sei fazer Isso é o tal B. síndrome do impostor que tu falas, não é? É, sem dúvida que sim, é o do impostor, mas também, ao mesmo tempo, também é eu ter noção daquilo que eu sei fazer e daquilo que eu não sei fazer. E não é problema nenhum eu dizer, epá, ele é melhor a fazer este trabalho que eu, ou ela faz este trabalho melhor que eu. Agora, também há ambientes, e as startups são um exemplo claro disso, nós temos trabalho em cima da mesa e pagamos em tudo, não é? E o que importa é quem pega e quem faz acontecer. Saiba ou não saiba, vai aprender. Tu sentes um bocado o peso da responsabilidade de ser mulher empreendedora? Porque és muitas vezes apontada como um exemplo, não é? Sim. Sim, muitas vezes sim. Mas considerada Founder of the Year. Founder of the Year e recebo imensas mensagens em que as pessoas me pedem não, e que indicam que se inspiram naquilo que eu faço para ganharem força também. E é gratificante ver isso. Agora, eu quando estou a fazer as minhas funções no dia-a-dia não penso de maneira alguma Em homens e mulheres. Não penso nisso. Exato. Nunca pensei. Em nenhuma empresa em que eu estivesse ou que estivesse a dirigir, nunca olhei para mim, eu sou mulher, ele é o homem, como é que isto vai acontecer e vai correr mal porque eu sou mulher ou porque eu sou a única na sala. Nunca. Pensei, o que é que eu tenho de atingir, como é que isto vai ter de ser feito, e vamos nos preparar para, mas eu acho que isso é normal para qualquer um. Sim, porque eu acho que existe realmente, e existe um problema com, eu não diria machismo, mas existe um problema com alguns homens em aceitar as mulheres entrarem em determinadas áreas, mas eu acho que, por outro lado, as mulheres também precisam que alguém lhes diga, epá, não tem, exatamente isso que estavas a dizer, não tenhas medo, vai para a frente, não é? Tipo, impõe-te, e eu acho que isso, com gerações, eu diria que a nossa geração já está muito mais aberta a isso e felizmente cada vez mais mulheres em vários sítios, e eu acho que as gerações vão ajudar a resolver isso, mas eu acho importante também perceber, epá, é um problema dos dois lados, não é? Portanto, não é por tu seres mulher e teres receio, não é, a culpa não é dos homens só. Não, de maneira impõe-te alguma. também, não é? Também, exatamente. Queres, tens de ir buscar. Queres fazer, tens de fazer por isso. Mas isso é igual para os homens e para as mulheres. Certo. A vida dos homens também não é facilitada. Eles, Sim. para alcançarem alguma coisa, também Ainda têm tu agora lutar. estavas a dizer, um homem não sabe fazer bifes. Eu faço uns bons bifes, por acaso. Por algum motivo temos um Bitalk, não é? Exatamente. Bitalk, exatamente. Eu acho que isso não pode ser um problema. Eu acho que as coisas não podem ser um problema, não é? Temos de olhar para as coisas como a solução. Há de haver sempre um lado que é mais machista, há de haver um lado que é mais feminista. Os homens, eles próprios, também sofrem em muitas posições. E também não é agradável para muitos. Também já vi muitas histórias, já assisti a muitas cenas e é altamente desagradável. Agora, as pessoas também não se ponham a jeito. Não é? E nós temos de dizer aquilo que nós queremos. Não é? Eu tenho de ser clara na minha mensagem e tenho de explicar aquilo que eu quero. Não posso estar numa entrevista de trabalho a dizer, e se me perguntarem, então, mas qual é a sua expectativa salarial? Quer dizer, eu não posso ir para lá dizer, é o que a empresa que me quer pagar. Não é o que a empresa quer pagar. Quero isto, ou já tinha isto, quero isto. Ou se não eu vou atingir isto, qual é a perspectiva de eu atingir isto em termos de resultados e de ter um prémio, não sei. Certo. Porque é a conversa que eu, como empresa... É ser afirmativo, não é? Exatamente. Como em tudo. Sim, É? se eu vou atingir resultados, se calhar eu não tenho um salário base tão alto, mas se eu sei que vou atingir resultados e se eu sei que estou a trabalhar para esses resultados, não tenho medo de pedir Pois eu não sei se não é uma questão geracional, mas no meu caso, eu quando estou a falar com pessoas, eu normalmente não reparo se é um homem ou uma mulher. Não é. Ou seja, esse não é um tema, não é? Não é uma coisa que me chama a atenção. Não é isso que vai definir nada da minha opinião ou de uma decisão que eu vou tomar naquele sentido. Tem a ver com a pessoa que está do outro lado. Seja um homem, seja uma mulher, a confiança que a pessoa passa, o conhecimento que tem, a forma como quer fazer as coisas, é isso é que me impacta. Não é só um homem ou uma mulher, mas também se calhar tem a ver, eu percebo, uma geração mais anterior, isso é uma coisa que salta logo à vista. Mas eu sinto cada vez mais
Pelo sim, menos sim, sem dúvida, que é essa marca. não tem nenhum impacto, não é? E nós temos de ver o enquadramento das coisas. É assim, eu não posso pegar, enfim, num chavão ou num comentário de alguém e dizer que comentário tão machista. Atenção, não posso fazer isto. Não posso. Seja mulher, tenha sofrido o que eu tenho, não posso fazer isto. Isto não é correto. Isto não é ético. Antes de, não é em termos de ética, não está correto. Como assim? Eu não estou a perceber. Há umas semanas atrás houve um comentário de um presidente de uma empresa em Portugal que falava sobre a questão das refeições serem confeccionadas pelas mulheres. Em casa? Mas isto no âmbito de como é que a restauração vai sair agora nesta questão do pós-Covid. Certo. Ele dizia que acreditava que a restauração ia ser um dos setores que iria realmente conseguir reverter a situação e ia conseguir ter resultados positivos, porque as mulheres não têm tempo para cozinhar. Portanto, mas ele não disse, eu não li. Sim, não foi de uma forma pejorativa. Em nenhum ponto, e até porque é uma pessoa muito mais velha, eu não li aquilo de maneira alguma de uma forma pejorativa. Estou a perceber. E eu li imensos comentários, e aliás aquele senhor deve ter recebido imensos e-mails, e há pouco eu estava a dizer, atenção, sempre que vais receber imensos e-mails a dizer que as mulheres são fracas, a dizer que pá, então, mas são as mulheres que cozinham, então, mas e afinal e nos casais em que são dois homens, e que, quer dizer, pá, por amor de Deus. Sim. That was not the point. Não. Pois. Sim, eu vejo os meus pais, não é? Que fazem questão de almoçar e jantar juntos. Sempre fizeram isso, a vida toda. A minha mãe sempre fez questão de servir o meu pai. O meu pai nunca almoça sem a minha mãe estar na mesa. Então, mas isso é porque ele é machista? Mas isso é porque... Não. Eu acho que é... Quer dizer, isso é o maior símbolo de amor que pode haver, não é? É a união deles. Portanto, sempre se alinharam nesse sentido. Até podem andar a fazer o que eles andam a fazer o dia todo, mas à hora de almoçar esperam um pelo outro, vão almoçar fora, não vão almoçar fora, combinem o que combinem, é o momento deles. Portanto, o que eu olhei para ali foi um senhor com a idade do meu pai a dizer, as mulheres não têm tempo para andar a cozinhar, e se calhar ele até disse aquilo num ponto protetor para as mulheres têm mais que fazer. Façam-se à vida, vão comer fora. Tu quando disseste foi exatamente essa leitura que eu tive. Façam-se à vida. Agora, irmos buscar... Pelo contrário, a emancipação da mulher que ele estava a dizer. Há sempre, nós vivemos uma sociedade que é muito mesquinha desse. Enquanto tivermos essa mentalidade, as coisas também não se resolvem. Portanto, está em nós... As pessoas têm medo de dizer, têm medo de falar. Tem medo de falar. Não falar homem e mulher, não se pode falar nada sobre. Não é só homem e mulher, também há outros temas que são um bocado tabu, não é? Está em nós, sim, está em nós, está em todos nós. Quando se geram unanimidades em torno de determinados temas, então é terrível, porque a própria sociedade e as redes sociais, etc., abafam qualquer opinião contrária, não é? Portanto, sim, é assim, e hoje em dia, quer dizer, se eu não existir no digital, não existe, não é? Portanto, é necessário haver aqui um balanço. E se nós queremos que as coisas se concretizem mais do que é a minha opinião que tem de valer, porque eu acho que é esse o ponto neste momento, eu quero que as coisas aconteçam. Não é a questão de foi a Romana que disse, portanto, tem de ser o meu nome que tem de aparecer. Não é o meu nome que tem de aparecer. Eu quero que as coisas aconteçam, para o bem de todos nós. Romana, e o que é que vai acontecer daqui para a frente? O que é que vai Quais acontecer são daqui os para a teus frente? planos? Os meus planos são continuar a concretizar. Nós, neste momento, estamos numa ronda de investimento, alcançar essa ronda de investimento na Keep Warranty, associarmos, portanto, cada vez mais a esta questão dos seguros, da distribuição dos seguros, e mostrar às pessoas que os seguros não são inimigos, são amigos de várias formas e que podem ser grandes protetores. Nas outras empresas em que eu estou ligada, por exemplo, na área da cibersegurança, assim como há muitos anos atrás nós não estávamos habituados ao digital, também não sabemos que riscos é que nós corremos a nível de cibersegurança. Portanto, tem de haver aqui uma mudança no nosso comportamento. As pessoas não fazem a mínima ideia dos riscos a que estão expostos. Sim, a próxima epidemia pode ser digital. Exatamente. Não é? Portanto, as empresas, as pessoas... Havia um hackerzinho qualquer nos Estados Unidos que falava que queria entrar nas bases de dados e apagar todos os student loans. E se ele fizesse isso, era o caos total na economia. Pois. Cibersegurança. Cibersegurança, sem dúvida que sim.
E nós temos ferramentas que não garantem a segurança a 100% de ninguém, isso não existe. E quem vem com essa premissa está a vender a banha da cobra, verdadeiramente. Agora, existem ferramentas, claramente, que nos protegem, que mitigam riscos e as empresas têm de se proteger. As pessoas também. E também tem muito a ver com comportamentos, não é? Das próprias pessoas. Comportamentos. Em Angola, na parte imobiliária, com a Remax, continuarmos a trabalhar afincadamente. Estamos a mudar o mercado imobiliário angolano, que era altamente informal, para altamente formal. Portanto, em 4 meses alcançámos muito. Ou seja, tu lançaste a Remax em Angola? Em Angola, sim. Portanto, agora em fevereiro. Portanto, nós começámos a trabalhar a equipa em outubro, começámos a formação da equipa em outubro. Em fevereiro fizemos a abertura da nossa agência e em menos de 4 meses já atingimos resultados muito interessantes. Portanto, e antevemos que as coisas vão correr muito, muito bem, de uma forma muito positiva. És uma empreendedora claramente multifacetada. Agora, quer dizer, como é que isso é feito? Não é? Porque as pessoas olham para a Romana e dizem assim: pois, então, mas se calhar ela anda muito distraída entre muitas coisas. Não, se calhar ela andou foi a trabalhar durante muitos anos para se preparar para, não é? Porque se eu tivesse 1 ou 2 anos de experiência a trabalhar, não era capaz de o fazer. Mas depois de 15, 16, 17 anos a trabalhar, consigo claramente perceber o que é que nós temos de atingir e pormos em equipa, porque é assim que temos de trabalhar, em equipa, a atingir resultados. Estiveste muito tempo a preparar-te para estar preparada. É verdade. É verdade. Mano, olha, e um reto final para as founders mulheres que nos estão a ouvir e homens sobre esta nossa conversa. O que é que tu também és mentora, falas com muitos empreendedores. Quais são para ti as 3 golden rules do empreendedorismo? O nosso engagement, sempre. A motivação, não é? Sempre. Quanto é que eu quero, o que é que eu quero, como é que eu quero. Que tipo de equipa é que eu tenho comigo. Aposto sempre numa equipa madura. Mista. Que tenha aqui as duas valências. Pessoas novas, pessoas mais velhas, que trazem muita experiência, trazem muita sapiência. E onde é que o nosso tempo é ocupado? Com que fatores? Internos, externos? Onde é que nós estamos a gastar tempo para perceber como é que nós podemos atingir objetivos mais rapidamente, claramente. Sim, depois, porque às vezes damos por nós a fazer uma coisa que realmente o valor que traz é nulo. É nulo. Portanto, e não são exercícios fáceis de serem feitos. Muitas vezes levamos muito tempo a entender o que é que cada um deles significa. Demoramos muito tempo a criar equipas, demoramos muito tempo a ter as pessoas certas a estarem connosco, a terem o mesmo drive que nós. Mas assim, não existe perfeição, lá está. Portanto, o importante é ir fazendo. Vamos fazendo todos os dias, vamos construindo. Ótimo, excelente. Vamos à frigideira? Vamos à frigideira. Temos aqui uma frigideira com os ingredientes. Vou pedir que escolhas tem uma perguntinha para leres e responderes. Muito bem. Força, podes abrir. Estávamos a falar de bife, então decidiste ir para o bife, não é? Tal como uma fatura de garantia, o que pretendes garantir como mulher empreendedora? Eu não sou uma pessoa de criar soluções futuras e só no futuro é que vai ser e agora depois é que vai ser e quando nós alcançarmos é que vai ser. Eu sou uma pessoa de presente. Portanto, o que eu garanto como mulher empreendedora é que façam agora. Ponham-se a jeito agora. Lancem-se agora. E esqueçam que daqui a 1 ano e que daqui a 6 meses, quando o mercado estiver preparado para... Esqueçam isso tudo. Concretizem agora. Portanto, é isso que eu garanto enquanto mulher empreendedora e é isso que eu vos dou tantos anos de experiência que tenho. Excelente. Bom.
Romana, olha, muito obrigado. Obrigada também pelo vosso convite. Muito obrigado vocês também estarem desse lado. Já sabem, para a semana estamos de volta. Deixar agora um desafio. Esse equipamento que vocês estão a ouvir este podcast, sabem onde é que está a garantia? Se não sabem, a Romana pode-vos dar uma ajuda. Até para a semana, Romana. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado, Obrigada também.